Estamos de volta com os Segredos do Esporte, aqui pela Rádio Estadão e ESPN. Hoje falamos de calendário, de ideias. E temos um mestre em administração pública, o Luiz Felipe Chateaubriand. Quem está na área de jornalismo esportivo já conhece o Chateaubriand faz tempo. O Chateaubriand sempre tem uma proposta, um livro, uma intervenção bacana a respeito do calendário, algo que ele se interessa há muito tempo. Então, por isso que eu estou aqui, convidei o Chateaubriand para falar de calendário, está conversando com a gente e respondendo a pergunta que eu deixei no ar aí, Chateaubriand, no bloco anterior. Você já foi procurado por alguém, a CBF ou uma federação, se bem querendo reduzir data de estadual, as federações estão te procurando para bater em você, não para convidar para nada. Com certeza. Com certeza. Alguém já falou, poxa, Chateaubriand, traga esse seu pensamento, porque é o seguinte, você, na verdade, construiu um conhecimento sobre a área que eu acho que qualquer gestor, concordando ou não com você, deveria te convidar para bater um papo. É o mínimo que eu imagino, né? Mas como eu sou ingênuo, e aí? Somos, né, Calçade? Somos, né? Sonhadores e ingênuos. Mas o mundo será nosso. E aí, Chateaubriand? Olha só, Calçade, da CBF não. Eu nunca fui procurado por ninguém da CBF, nunca tive nenhum tipo de retorno. Né? Talvez as propostas que são feitas atinjam o pessoal de lá e eu me torne até pessoa não grata, até porque alguns anos atrás eu dei entrevista ao seu colega Juca Kfouri, né? Que era para a antiga gestão persona não grata na CBF, né? Então, quer dizer, a gente bateu um papo com o Juca Kfouri, se tornava persona não grata na CBF, né? Para se entender um pouco de qual é a mentalidade, tristemente é assim, né? Mas sobre os clubes, o presidente do Botafogo, Maurício Assunção, em 2009, quando eu escrevi o livro anterior ao que eu lancei no ano passado, em 2011, ele recebeu e me mandou uma carta muito gentil, muito educada, dizendo que tinha lido o livro com atenção, né? E que as propostas seriam debatidas nos fóruns devidos e recomendadas, inclusive a leitura seria recomendada a colegas dele dirigentes, né? Mas, por exemplo, a gente sabe que o Dr. Maurício Assunção ele não defende a adaptação ao calendário europeu, né? Tem sempre aquele papo, mas porque o verão no Brasil, porque aquilo e tal, e como se não se jogasse no verão, né? Não, o verão é o pior momento aqui, porque o jogador atua aqui no verão, em janeiro, e sem preparo adequado, né? E, na verdade, exatamente, ele vem da pré-temporada, exato, né? Na curta pré-temporada, né? Ele não tem o preparo adequado para enfrentar o calor do verão. Se ele vem na temporada no sistema europeu, ele já vem na metade da temporada, ele está muito mais preparado para enfrentar. Agora, vou te dar uma informação, um negócio que eu até confirmei. Se o Platini assumir a FIFA 2015, se prepare que a gente pode ter um calendário brasileiro espalhado no mundo todo. Eu li isso em algum lugar uma certa vez, falei, coisa estranha. Aí numa dessas viagens à Europa, eu encontrei um funcionário da UEFA e perguntei para ele, vem cá, isso aí é verdade? Silêncio. Aí a resposta, eu estou cuidando disso. E é desejo do Platini. Platini é um negócio que muda tudo. O Platini pensa até em fazer Copa do Mundo antes da abertura da temporada. Quer dizer, a temporada começaria em fevereiro e a Copa do Mundo seria realizada antes da abertura da temporada e não ao final da temporada europeia, como é hoje. Mas o Platini... Isso eu até acho interessante, Calçado. Porque aí vai ao encontro ali do teu... um pouco do teu pensamento de seleções que a gente vai falar agora. Mas o Platini pensa, eu estou falando de entrevistas que você até encontra, entrevistas a revistas alemãs, que realmente é uma ideia dele de ter uma temporada que vá de fevereiro a dezembro, e não de como é hoje de agosto a junho do ano seguinte. Então, o risco é
esse nosso calendário ser adequado ao europeu, o Platini assume e começa a querer gerar estudos aí para mudar o calendário. É claro que ele teria muitos problemas, porque isso está mais do que isso está muito denso, muito forte na UEFA. É que tem muito país graúdo que apoiaria, porque jogaria no verão e, na verdade, teria férias num período maior do inverno. Então, as férias cairiam no inverno, no rigoroso inverno. Os países mais castigados pelo inverno topariam. Aqueles onde o clima é mais ameno não gostaram muito da ideia, mas é só para a gente colocar que esse sólido calendário europeu, se cair nas mãos de Platini, pode mudar. Mas... de qualquer das formas, eu acho que a grande questão é haver a compatibilidade, né? Porque é a questão da gente estar jogando junto deles até para ter um período de folga que é o mesmo deles e poder haver um intercâmbio, né? Quando a gente fala de calendário, né, Chateaubriand, que fique claro, né? Tem muita gente que trata isso com um certo interesse e querendo levar para um outro campo, como se nós estivéssemos aí aceitando tudo que vem de fora e do futebol europeu. Dizem que a gente é colonizado, exatamente. Não é por aí, né? Não é, claro que não. Existem ganhos óbvios para o negócio, né? Ganhos absolutamente óbvios. Quer dizer, eu acabei de escrever um artigo para a Universidade do Futebol, você deve conhecer. Conheço a turma toda. É uma carta aberta. Você viu o artigo? O Tega teve aqui há 2 semanas, o Eduardo Tega. Sim, esse foi uma crítica ao calendário de 2013. Agora eu escrevi uma carta aberta ao presidente do Santos, o Laor, né? Eu vi que você mandou falando, poxa, presidente, o esforço que o senhor faz para manter o Neymar aqui, atuando aqui, podendo pagar peso de ouro para o Neymar ficar aqui, e vem esse calendário maluco e tirou o Neymar 10 jogos para ir para a Olimpíada, né? Tudo por quê? Porque não há uma estruturação no calendário, né? Então, eu não tive a oportunidade de ver o linha de passe ontem, né? Mas parece até que houve uma polêmica entre o Mauro César e o PVC sobre isso, né? Que é uma polêmica que está rendendo, né? Mas a carta que eu fiz ao presidente Luiz Álvaro era uma espécie de apelo para ele liderar essas mudanças, né? Até porque eu já ouvia ele falar em rádio que ele acha o calendário um absurdo, que tem que mexer e tudo. Então, que ele assuma as rédeas disso, né? Já que ele é considerado uma liderança destacada, né, em termos de gestão no nosso futebol, né, para isso poder ser feito, porque isso envolve muito dinheiro, como você colocou lá ainda há pouco, né, isso envolve muito dinheiro. O Santos ficar 10 jogos sem o Neymar é uma coisa muito séria. Porque o custo é altíssimo, o clube perde... No negócio, o clube perde pontos, a situação não é nada agradável. Você pega um Palmeiras que está na zona do rebaixamento, data FIFA, saiu o Barcos, o Palmeiras foi lá, achou o Barcos, que era um jogador que nunca tinha sido convocado pela seleção argentina. Sucesso no Palmeiras, a Argentina chama. Quem que entra pelo cano? É o time do Palmeiras. E como precisa do jogador hoje? Demais. Exatamente, tanto do ponto de vista técnico como do ponto de vista financeiro, né? O conteúdo dessa carta que eu escrevi ao presidente Luiz Álvaro trata disso, né? De quanto ele deve estar chateado por ter perdido o Neymar por tantos jogos, né? O esforço que se fez para manter o jogador aqui, que é uma coisa, digamos, inédita em termos de modelo de negócios, né? O dirigente trabalhar para segurar o jogador. Normalmente o nosso dirigente quer vender logo para realizar lucro a curto prazo. Ele faz um esforço desse tipo e aí vem o calendário e atrapalha tudo. Realmente deve chatear muito o dirigente, com né? certeza. Que tentou fazer isso, né? E é um assunto que acho que diz respeito a todos nós, quem trabalha na área e quem adora futebol, porque poderia estar assistindo um espetáculo muito melhor, bem jogado, dinâmico, até porque a falta de um calendário, ela interfere, e o excesso de jogos, né, pela falta desse calendário, ele interfere diretamente no futebol que se joga dentro de campo.
Outro dia, Atlético Mineiro e Corinthians, os corintianos jogadores saíram de campo dizendo, olha, esse time do Atlético tem muito do Corinthians do ano passado. E do Corinthians que ganhou a Libertadores. E como é que venceu a Libertadores? Jogando só uma vez por semana, porque senão não aguentava. Para jogar esse futebol mais moderno, que se joga também no futebol europeu, lá na Europa, você tem que ter um calendário adequado. Sem esse calendário, empobrece o nosso futebol do ponto de vista tático e do rendimento, e nós continuaremos atrás dessas propostas que eu julgo que são mais avançadas. A gente tem um intervalo agora, o nosso último, e aí eu volto com uma ideia. Quero saber o que você pensa dela, segredos do esporte aqui pela Estadão e ESPN. Já voltamos com Luiz Felipe Chateaubriand, mestre em administração pública e o homem que mais escreve sobre calendário aqui no Brasil. Já voltamos.